Em 2013, o primeiro Invocação do Mal revolucionou o cinema de terror da época, apostando mais em construção de atmosfera e personagens para dar mais estofo às ameaças sobrenaturais e amplificar nossa preocupação por quem está em tela. O fenômeno, criado por James Wan, foi tão bem sucedido que deu origem não apenas a uma franquia, mas um universo compartilhado que contou com filmes da Boneca Annabelle, da Freira e até o isolado A Maldição da Chorona, além da linha principal, Os Invocação do Mal. Entretanto, entre filmes bons e ruins, nenhum superou a qualidade do primeiro. E pior, o Invocação do Mal 3, A Ordem do Demônio, teve a oportunidade de inovar e revitalizar a franquia, ao abordar os eventos sobrenaturais por outra premissa. Mas desperdiçou o argumento com excesso de tramas e um diretor que imita o estilo de James Wan, só que sem a destreza e a qualidade do criador desse universo. Então, diante de tudo isso, bora falar de Invocação do Mal 4, o último ritual? Que é o quarto e último filme da linha principal da franquia, aquela que acompanha as histórias do casal de demonólogos Ed e Lorraine Warren, personagens de Patrick Wilson e Vera Farmiga. Se as outras linhas narrativas do chamado Invocaverso vão continuar, depende do interesse do público e do estúdio, ou, em outras palavras, da capacidade de fazer dinheiro. E este quarto e último filme traz de volta Michael Chaves, diretor do filme anterior, do insosso A Maldição da Chorona e do mediano A Freira 2, para conduzir uma história sobre família. Em 1986, os Warren já estão aposentados dos casos, vivem de fazer palestra e escrever livro, enquanto a sua filha Judy já é adulta e está prestes a se casar. Mas um caso mal encerrado da época em que Lorraine ainda estava grávida assombra uma família inocente, ressuscitando os fantasmas do passado e os obrigando a voltar ativa para resolver esse último caso. Se o terceiro filme teve a oportunidade de mudar a fórmula dos filmes protagonizados pelos Warren, o último ritual parece querer voltar para o formato apresentado lá no primeiro filme, alternando o crescimento da ameaça à família Smurl, iniciada com a chegada de um artefato amaldiçoado. Esses filmes são uma péssima propaganda para os brechós e vendas de garagem. E o cotidiano dos Warren, adiando o encontro das famílias e o envolvimento dos protagonistas no caso. Leva mais de 1 hora para as histórias se unirem. Mas o formato que no primeiro filme servia para a construção de atmosfera e apresentação de personagens, até porque naquele momento a gente não conhecia ninguém, nem os Warrens, aqui parece uma enrolação sem propósito na linha do tempo dos demonólogos, alternada com uma frágil apresentação da família ameaçada. Além da gente mal decorar os nomes dos personagens da família, a própria ameaça é mal desenvolvida. Os eventos sobrenaturais ora se intensificam, ora suavizam, assim como a relação das vítimas a eles. Quem fica em uma casa amaldiçoada depois de vomitar litros de sangue, ou ainda brinca com uma boneca que já foi vista andando sozinha e flutuando pela casa? Inclua aí saltos de tempo, já que leva meses para os Warren se envolver, e consequentes omissões de eventos. Talvez o longo período abordado seja uma tentativa de se manter fiel ao caso real, que sim, durou meses, mas o filme omite quase que por completo a desconfiança em torno da veracidade dos fatos e apenas menciona o apelo midiático que a família conseguiu na época e que justificariam sua permanência em tal lugar por tanto tempo. E claro que omite também o fato de que não teriam sido os Warren que resolveram o caso de fato. Mas desde o segundo filme já ficou claro que Invocação do Mal só vai usar os casos como ponto de partida, mas vai escolher a ficção para contar eles. Então tá tudo bem, só não faz sentido expandir a história para manter uma veracidade que eles já abandonaram faz um tempo. No que diz respeito aos Warren, o roteiro se divide entre os problemas de saúde de Ed, mencionados à exaustão, mas que não tem tanto peso assim nos momentos cruciais quanto deveria, e nos traumas de Judy, personagem que agora é vivida por Mia Tomlinson, que não aprendeu a lidar bem com as habilidades que herdou da mãe e ainda guarda traumas de sua interação com a boneca endemoniada em Annabelle 3, De Volta para Casa. Não que o medo impeça a moça de se colocar no olho do furacão, no momento em que deveria estar evitando a todo custo participar. Se a filha esquece seus medos na hora-chave, os pais, por sua vez, esquecem toda a experiência de anos de trabalho e mais de 1000 casos, segundo eles próprios contam no filme. Uma vez que tudo que eles fazem ao chegar na casa amaldiçoada é perambular por ela, sem plano, sem pesquisa,
ou mesmo uma águazinha benta ali só para aliviar a tensão. Eles nunca pareceram tão despreparados. Acredito que isso se deva ao fato de o filme parecer estar mais preocupado em criar sequências aterrorizantes e monstros icônicos e marcantes do que de fato contar a história que se propôs. Desse jeito, o filme tem muitas aparições, ataques e sustos, mas poucas explicações sobre as entidades, e principalmente sobre a forma que foram derrotadas. E nesses momentos, Michael Chaves até imita bem o estilo de James Wan, mas não coloca propósito em suas escolhas de direção. Filma de determinada forma porque vai ter a cara da franquia, e não porque vai agregar a narrativa. O que fica ainda mais evidente no clímax, onde as cenas de embate são tão mal coreografadas ao ponto de que a gente fica confuso sobre o que está acontecendo. É o nosso apego aos personagens construído ao longo de 3 filmes, e principalmente o carisma de Patrick Wilson e Vera Farmiga, que nos mantém conectados a eles até o final. Ainda que a Lorraine aqui pareça mais desesperada e histérica do que nunca. Mas tudo bem, porque no terceiro filme ela também já tinha virado meio que um X-Men, tendo um monte de poderes que ela nunca tinha usado antes. Então, sim, mesmo a Vera Farmiga sendo muito boa, eles estão um pouquinho perdidos com a Lorraine. Mesmo assim, a gente já acompanha os Warren há mais de uma década e torce por eles. Então a gente acaba ficando até o fim sem tanta dificuldade, apesar das muitas falhas do filme. Invocação do Mal 4, O Último Ritual, é melhor que o filme anterior, mas ainda é uma despedida bem inferior do que a franquia podia entregar. Entretém e até dá medo sim, mas não resgata aquela qualidade do longa que gerou uma franquia tão grande e duradoura. Deixa aí nos comentários quais as suas expectativas para a última aventura assustadora dos Warren. Não esquece de seguir, compartilhar e curtir, e eu te vejo na próxima crítica.